Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, também quero dizer para todos que nos acompanham que eu leio todas as intenções que pedem, Instagram, às vezes WhatsApp, YouTube me passam, a Pascom passa e eu estou colocando as intenções. É que não dá para falar todas as intenções em todas as missas, mas saibam que todos vocês estão nas nossas orações nas Santas Missas. Muito bem. Gamaliel, fariseu, inteligente. O que ele disse quando perseguiam os apóstolos? Deixa. Porque se não for de Deus, o que vai acontecer? Vai acabar. Lembra que saiu uma conversa de que os apóstolos esconderam o corpo de Jesus? Até estava no Evangelho que diz que... E realmente isso se permaneceu na história. Agora, se for de Deus, adianta perseguir? Tertuliano, padre da igreja, dizia: sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Quanto mais mata, igual praga, mais cresce. Mas não é uma praga boa, né? Esse é o motivo, gente. Eu sou muito questionado. Eu falo, padre, por que a igreja hoje não tem aqueles milagres dos apóstolos? Vocês é fraquinho mesmo? Igual choque de lanterna? Esses padres de hoje não está com nada. Bispo. Porque antes era só a sombra dos apóstolos fazia milagres. E agora? Vocês veem milagre aí? Quantos mortos ressuscitou em Porá? Reviveu? Nenhum. Pois é, ué. Que povo fraco esses padres e bispos de hoje. O que está acontecendo? A igreja é um milagre. Na verdade, não existe instituição no mundo que dura mais de 2000 anos como a Igreja Católica. A Igreja Católica passou por todas as provações na história. Primeiro, até o século IV, ela foi perseguida totalmente, o tempo inteiro, até Constantino. E atenção, os evangélicos, os protestantes gostam de falar que foi Constantino que fundou a igreja, mas estão redondamente enganados. Basta você estudar os padres da igreja desde a era pós-apostólica, por exemplo, São Clemente Romano, que é papa, que escreveu a carta aos Coríntios, São Justino, Marte, que escreve sobre a missa no século II. Se você quer saber quem é que está certo, com a intercessão dos santos, a Eucaristia, a missa, é só você pegar os apóstolos, os padres da igreja, logo depois da morte dos apóstolos. Mas a igreja foi perseguida, mas assim, perseguida mesmo. Era colocado os cristãos para morrer no Coliseu, amarrava nos postes, punha para botar fogo, para rir. Nero culpou o incêndio de Roma os cristãos, e assim por diante. Depois de Constantino, no século V, logo depois, Constantino no século IV, os bárbaros invadiram, derrubaram Roma. Os bárbaros foram destruindo tudo da Europa. O que salvou a Bíblia, os manuscritos, foram os mosteiros, principalmente da Irlanda, porque os bárbaros não chegaram lá na parte mais ocidental da Irlanda. Tem uns mosteiros famosos lá que guardaram os bárbaros não destruírem. E depois acabou que os bárbaros foram todos, com grande parte, convertidos. Depois o próprio protestantismo, no século XVI, foi um tsunami contra a igreja. Por quê? Lutero propôs para os imperadores da época que no protestantismo, os bens da igreja deveriam ficar com quem? Com o Estado. Então era nossa senhora, principalmente do norte da Europa, todo mundo queria transformar o país em protestante. Foi um tsunami de coisas que a igreja sofreu. Parecia que a igreja ia ser sucumbida, mas sobreviveu. Logo depois, os muçulmanos, no ano
O protestantismo nasceu em 1517. No mesmo século, os muçulmanos, vendo que a igreja estava meio fraca, tentaram invadir a Europa, os islâmicos, em 1578, mais ou menos, com um poder enorme. Eles multiplicavam, assim, tinham um exército fortíssimo. Foi quando o Papa São Pio V pediu para que se rezasse o rosário. O Evilásio gosta muito de falar da Batalha de Lepanto, que foi quando o Papa pediu: nosso exército é menor do que o exército deles, vamos rezar o rosário. Por isso que instituiu o dia de Nossa Senhora das Vitórias, depois virou Nossa Senhora do Rosário, que é outubro, 7 de outubro. Porque aqui já foi Nossa Senhora do Rosário, né? Antes. Não, aqui em Porá. Não, aqui é filho, né? Não, pois é, mas assim, porque a matriz era a única, né? Então, esse título foi porque o exército católico era muito mais fraco. Então, até se tem história que se via uma mulher que assustava o povo, que combatia, e o Papa que pediu para rezar é santo, São Pio V, né? Depois a Revolução Francesa, que decapitava. Eles falam que a igreja, a Inquisição matou, o protestantismo matou gente de Inquisição, não foi brincando. A Revolução Francesa matava para ver cair. Lembra das carmelitas lá, cantando, indo para a guilhotina? Depois só nós que fala que é a idade das trevas, porque a Revolução Francesa mentiu o tempo inteiro. O Papa Pio VII, né, santo ainda não, mas está no processo de beatificação, foi preso em Roma, levado para um exílio em Savona, depois para a França. Se pensava que tinha perdido, até que Napoleão depois negociou. Depois, no século XIX, Papa Pio IX teve que fugir do palácio, por causa houve uma briga com a maçonaria que tomou grande parte, para sempre. Roma era toda da igreja. Depois, no século XX, o comunismo, o materialismo, o hedonismo. Hoje, o maior inimigo da igreja, o que é? O secularismo. Os padres e bispos e pessoas de dentro da igreja não seguindo o que Cristo quer e ainda infundindo ideologias. Nós temos gente dentro da igreja hoje que luta por ter ideologias a favor de ideologia de gênero, aborto, assim, dentro da igreja. Vida dupla. Pessoas que têm vida dupla, que estão na igreja com cargos para destruir a própria igreja, infiltrados. A KGB, desde a KGB da Rússia, infiltra padres. Por isso que a gente vê esse tanto de escândalo. Tudo foi planejado para destruir a igreja. E, no entanto, a igreja, com 2000 anos, ainda tem gente no mundo inteiro vivendo com a fidelidade, o seu celibato, dando a vida pela igreja. Isso é um milagre ou não? Então, hoje, a igreja em si, depois de tudo que passou e que passa, de todos os escândalos, todas as perseguições, você tem uma igreja mundial, católica, universal. Mundial, aqui a gente fala mundial, tem outra aí, né? E se você for da mundial e for lá para a Europa, cadê a mundial? Tem a igreja da mundial aí do reino de Deus? Tem a Assembleia de Deus? Tem? Na África, na Europa? Japão? Católica tem? Universalidade, o Papa é o sinal da universalidade, unicidade. Nós temos um privilégio. Se eu falar uma besteira aqui, se for uma besteira muito grande e der uma repercussão grande, vai parar lá em Roma. Nós estamos totalmente com a retaguarda universal da igreja. E vem uma dispensa de Roma mandando me expulsar da igreja. Porque foi contra o ensino milenar da igreja. Então a própria igreja é um sinal, com toda a história dela, de que é de Deus. É de Deus. Com todos os erros, limitações nossas de padres e bispos e papas, também tem suas limitações, e a igreja
um papa muda um bispo lá do Vietnã. Quantos e quantos morrendo. É claro que a mídia só aponta os ruins, mas ela não aponta os padres e as irmãs que estão lá na África, que nunca mais vão ver sua família, cuidando das criancinhas que estão perdendo as pernas nas minas, cuidando de gente que foi, né? Tanto de gente morrendo na Nigéria, na China. Eu tenho um amigo, um santo chinês, ele mora em Roma, que a casa dele tinha um sótão, não, sótão é a parte de baixo, porão, um porão, que é onde ensinava, era o seminário, escondido. A casa dele era o seminário. Quantos e quantos testemunhos. Quando eu cheguei em Roma, tinha um lá da China, reza pelo meu bispo, ele está 12 anos preso. 12 anos preso. Como é que uma igreja dessa ainda permanece com tanta força? Olha o Brasil, quantas e quantas pessoas hoje se tornando cada vez mais com sede da verdade da igreja, amando a igreja católica. Olha o tanto de leigos na internet que buscam ensinar, pessoas que se convertem. A gente recebe testemunho daqui, a nossa Pascom aqui, que ainda não é comparável aos grandões, mas quantas e quantas conversões. Tem uma que se converteu em São Paulo, que era do Islã, né? Muçulmana. Teve aquela que veio do Mato Grosso, lembra aquela? Ela era um protestante? Sim. Lá de Nova Mutum. Veio aqui só para participar de uma missa e voltou. Olha o fervor, olha esse cerco de Jericó. Tudo centralizado na Eucaristia. Então não adianta, se as coisas são de Deus, né? É de Deus. Ninguém vai sucumbir. A igreja não vai. Tudo bem, Papa Bento disse que a igreja caminha para o Calvário, está no catecismo da igreja. Como a cabeça foi para o crucifixo, o corpo deve ser crucificado. O corpo é a igreja. Então, é normal que nós sejamos perseguidos, né? Que haja uma diminuição de pessoas, assim, de uma forma geral, apesar que cresce em muitos lugares. A África cresce as vocações absurdamente. Houve 400 e tantos batismos na China, mesmo com as perseguições. Então, é por isso, gente, também que nós, padres, bispos, não fazemos milagre. Ed Júnior, você ouviu o áudio que eu te mandei? Sua mãe está bem. Amém. Pode ficar tranquilo. Depois a gente vai... Vamos observar até amanhã. Então, a própria igreja é um milagre. É um milagre. Por isso que não há necessidade mais de grandes milagres. Até tem muita gente que chega assim, padre de Deus, tem tanta tranqueira na igreja que eu tenho certeza que essa igreja vem de Deus. Porque se não fosse, já tinha acabado com ela há muito tempo. Não é assim? E é verdade. Eu tenho amigos padres, que, às vezes alguém fala assim, nossa, mas está acontecendo isso. Aí eles falam assim, calma, se nós não demos conta de destruir ela até hoje, ninguém vai dar conta mais. Se nós padres até hoje não conseguimos destruir, nem os bispos, pode ficar tranquilo, ninguém mais destrói. E é verdade. O Espírito Santo está nela, né? O Espírito Santo, a presença, né? Imagina um papa que vai num país que nem é católico, todo mundo vai atrás dele, a imprensa do mundo inteiro. Ninguém fala do Dalai Lama, ninguém fala do líder, do patriarca. Mas quando o papa vai, não é assim? O que é que explica isso? Já que ele é um velhinho de 80 e poucos anos, o que é que explica esse poder que ele tem de mídia e todo mundo querer saber o que ele falou? Não bastava deixar ele de lado? Ah, deixa esse velhinho falar aí. Não é assim? Mas por que onde ele vai, mesmo que seja país que não é católico, existe uma repercussão mundial? Tem que ter a presença do Espírito Santo. Ou não? Tem que ter, uai. Porque senão bastava ignorar. Então, aprendam a ver que realmente existe um milagre. O Espírito Santo está nessa igreja. Olha que nós, todo mundo reunido, cada um com um temperamento. De vez em quando nós puxamos o cabelo do outro, dá uns fight, mas depois já chama para comer pamonha, para fazer ajudar, né? Aí já está com os olhos roxos, vem cá, vamos ajudar a fazer um espetinho ali, vamos, agora já abraça de novo, já beija, dá umas rilias, né?
sai umas para lá, umas patadas de cá, uns bicos de cá, mas depois o Espírito Santo une de novo, não é assim? Não existe também, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito, mas é um milagre juntar esse povo nessa igreja aqui, não é não? É ou não é milagre? Cada um de um jeito, cada um tem o seu jeito de ser, como é que junta e as coisas, se não for o Espírito Santo, o que pode ser? Era para o SAMU vir cá todo dia, pegar uns 3. Fala a verdade, se não tivesse o Espírito Santo. Hã? Claro, é um milagre. É um milagre. Então vamos aprender, isso é o dom de ciência também. Não é isso? Hã? O Evangelho, olha até que a igreja é sábia. Ela colocou a multiplicação dos pães no Evangelho em João 6. João prepara a Eucaristia com Jesus, mostrando que Jesus tem certos poderes. Por exemplo, multiplicar os pães. Ele tem o poder de criar tudo do nada, né? Depois, um pouco para frente, Jesus caminha sobre ele tem as leis da natureza são submetidas a ele, e ele não às leis da natureza. E depois, em João, vocês notam que ele chega antes do povo, na margem, porque o tempo está submetido a ele. Então, o que João quis dizer? Que aquele que é o Senhor de tudo, da natureza, das leis da natureza, que faz tudo do nada, pode mudar a substância do pão na sua própria substância, porque ele pode tudo. Entende ou não? Tanto que São João é muito cheio de detalhes. Então, a multiplicação dos pães é para mostrar realmente que esse Espírito Santo guia a igreja. Guia a igreja. Por isso a gente pode ficar tranquilo. Por mais que a gente sofra às vezes, passe por dificuldade, a gente é perseguido. A igreja é perseguida na Nicarágua, aqui às vezes está começando a perseguição, as leis, mas a igreja não vai, as portas do inferno não prevalecerão. E o dom, hoje que eu tenho que falar, é o dom do entendimento, ou o dom da inteligência. O que esse dom faz? Intellegere, ler o interior. O dom da inteligência é aquele que é capaz de fazer que você entenda mais profundamente tanto Deus em si quanto o seu projeto de salvação. Ele é um dom para os teólogos também, mas também para as pessoas que estudam. Você entende qual é o projeto de Deus de acordo com os acontecimentos e de acordo com a revelação. Você é capaz de ler a Bíblia e entender o projeto de Deus dentro da revelação na Bíblia. Você é capaz de ler um documento, uma revelação da igreja e entender profundamente o que está por trás. É um dom. A inteligência humana, ela já ajuda quando a pessoa estuda um livro de teologia, mas ele não é capaz de perscrutar aquele projeto mais profundo. Por exemplo, o dom de ciência, eu falei que você vê a natureza, a presença de Deus, mas também você vê o sofrimento como algo familiar a Deus, mas você não é capaz de entender o porquê. Com o dom da inteligência, por exemplo, quando acontece um trem muito ruim comigo, é automático. Eu já sei por que eu estou apanhando rapidinho. É 1 segundo. Eu já faço assim. Tá bom, papai. Pode bater. Né? Você já entende o que Deus vai moldar com aquilo. O que Deus quer te moldar. O que Ele quer para você melhorar. Então, esse dom da inteligência é sempre ligado às coisas sobrenaturais, naturais, em relação ao fim último do homem. Então, o dom da inteligência é aquele que te faz capaz de entender as coisas que acontecem, se aquilo ali vai ajudar ou não em relação ao fim último, que é a sua salvação. Entenderam? É uma capacidade de ir mais profundamente. É muito ligado ao dom da sabedoria e da ciência, porque a ciência, o dom de ciência também é um pouco entender o criado, né? Na presença de Deus, mas ainda não é capaz de ver dentro do criado o que Deus está fazendo e o porquê Ele está fazendo. Então você vê a revelação divina, você entende a Santíssima Trindade de uma forma mais tranquila, não é que você entende plenamente, é um dom de inteligência. Muita gente testemunha para mim, que começa a falar assim, nossa, eu tinha dificuldade de saber estar com Jesus, eu falo com o Pai, eu falo com Jesus, eu falo com o Espírito Santo, eu falo com... Não é assim? Aí de repente o povo fala, não, mas agora é engraçado, agora que fala com um, fala com o outro. Não tem mais dificuldade, é o dom da inteligência. Você consegue entender mais profundamente. Então peça o dom. Nós temos que pedir o dom. Pede o dom da inteligência.
Pede o dom da ciência, pede o dom da sabedoria, né? Amanhã eu vou falar da sabedoria, que é um dom quase a base de tudo. Então, o dom da inteligência é esse que é capaz de perscrutar, né? De ir além daquilo que você... e ver o projeto de Deus na sua salvação. Entenderam ou não? Vocês peçam o dom da... entender a Sagrada Escritura. Aquilo que eu falei, aquela homilia que eu fiz do TikTok, foi para o TikTok. Uma que eu falo dos querubins, comparar com a idolatria, lembra? Mais de 1 milhão de visualizações no TikTok. Eu mandei vocês decorar onde estão os querubins e onde está a serpente de bronze. Se você, quando você reza e pede o dom da sabedoria, você vê a Sagrada Escritura de uma forma única, unitária. Você vê uma revelação de Deus. Então, por exemplo, você lê Êxodo 20, que proíbe as imagens do céu, da terra e debaixo da terra. Aí você lê Êxodo 25, que manda fazer os querubins, Números 21, que manda fazer serpente de bronze, e você consegue ligar o bezerro de ouro que Deus condena, e o dom da inteligência consegue ligar uma coisa com a outra, e faz com que você tenha certeza que é ridículo comparar idolatria com essas imagens, porque são pessoas que... esse aqui é o próprio Jesus, né? É mais ridículo ainda. Isso é dom da inteligência, né? É dom da inteligência. Você tem capacidade de ver através da revelação, em relação ao fim último do homem. Todo mundo vai pedir o dom da inteligência? Sim? Então, hoje no nosso cerco, nós vamos pedir o dom da inteligência. Eu quero vocês cada vez mais inteligentes, amando essa igreja de mais de 2000 anos, que passou por todas as provações que pode passar no mundo, mas está ali, firme. Hoje, semana que vem, eu vou fazer uma peregrinação na Europa, não vou pagar nada, desculpa. Se vocês quiserem também não viajar sem pagar nada, vira padre, né? Vai. Sem sexo, né? E trabalhando dia e noite, você ganha. Eu vou como diretor espiritual. Esse aqui hoje eu vou arrancar as orelhas dele. Na hora que eu estava entrando no banheiro, ele tocou o interfone. Nós vamos lá, Portugal. Tem igreja católica? Espanha, França. Eu tenho um amigo que é padre no Japão, Austrália. Então, essa universalidade da igreja, unicidade, permite que nós nos sintamos em casa, em qualquer lugar Ame essa igreja, ame a igreja.